A gente chamava ela de Garota Espacial. O nome verdadeiro dela era Marina Dantas, mas ninguém chamava ela assim de verdade. Ela era a Garota Espacial desde a segunda série. Era o tipo de criança que chamava atenção na multidão, com o cabelo ruivo comprido, a pele branca quase transparente e os óculos fundos de garrafa. Desde que eu conhecia ela, a Garota Espacial era quieta. Não gostava de ficar perto da gente, não brincava com a gente quando éramos crianças, mal falava. Na maior parte do tempo, ela encontrava algum lugar para sentar, bem longe de todo mundo. Aí abria o caderninho dela e começava a rabiscar. Às vezes escrevia poemas, às vezes desenhava, mas ela vivia sempre no mundinho dela. Hoje em dia, eu entendo porque a gente escolheu ela como alvo. Ela era diferente e era sozinha. Isso não justifica nada, claro, mas crianças podem ser cruéis. Eu lembro que foi a Sasha que me disse que a Garota Espacial era retardada porque a mãe dela se drogava. Provavelmente ela inventou isso na hora, mas todo mundo acreditou. Ela sempre tinha sido a pior com a Garota Espacial e levou isso até o fim. Tudo começou na quinta série, quando a Sasha pegou o caderno dela. Tinha chovido naquele dia, então o recreio foi dentro da sala. A Garota Espacial sentou no canto, na carteira dela, com os olhos focados no caderno enquanto trabalhava com calma num desenho. Eu e a Sasha estávamos sentadas perto, nas nossas carteiras, só olhando ela fazer as coisas dela. Ai, eu não acredito que deixaram essa retardada ficar aqui com a gente, murmurou a Sasha. Olha pra ela, por que deixam esse tipo de gente na escola? Esse tipo de gente não vai aprender nada. É melhor do que deixar ela em casa com a mãe cracuda, disse Tânia. Eu e ela nem éramos exatamente amigas, mas ela sentava perto de mim e da Sasha. Meu pai diz que vê um carro diferente na frente da casa dela todo dia. Ele diz que ela deixa os homens entrarem e eles pagam pra ter sexo com ela. Nenhuma de nós conseguia falar a palavra com S sem sentir culpa naquela época. Sexo ainda era uma coisa terrível e desconhecida, e todo mundo tinha sido criado para acreditar que ninguém decente fazia isso. A Garota Espacial parou e desviou os olhos do caderno para olhar pra gente. Imagino que ela tenha ouvido. Sasha só encarou de volta. O quê? Tá com algum problema, Garota Espacial? Ela perguntou. A professora estava longe demais para ouvir, e isso dava carta branca para Sasha falar o que quisesse. A Garota Espacial não respondeu. Só abaixou os olhos de novo para o caderno. Mas a Sasha tinha se sentido desafiada, ou achou que tinha sido. Ela olhou para a mesa da professora para ter certeza de que ela estava ocupada. Depois, ela se levantou e chegou mais perto da Garota Espacial. O que você está fazendo aí, idiota? Ela esticou a mão para arrancar o caderno antes que a Garota Espacial conseguisse impedir. O que é isso? Um unicórnio? Quantos anos você tem? 5? Ela me entregou o caderno e eu peguei no reflexo. Tinha um desenho bem colorido de um unicórnio lá dentro. O traço era bem bonito, mas eu nunca teria dito isso. O caderno foi passado para Tânia em seguida, e a Garota Espacial só conseguia olhar pra gente sem poder fazer nada. Uau, você nem sabe desenhar, olha isso! Ela arrancou a página do caderno e a Garota Espacial deixou escapar um gemido assustado, como se tivesse levado um tapa. O desenho foi amassado e o caderno foi jogado no chão, ao lado da carteira da Garota Espacial. Da próxima vez, desenha algo que não seja um lixo, tá? Disse a Tânia, e a Sasha só deu risada, como se aquilo fosse qualquer coisa menos pura maldade. A Garota Espacial pegou o caderno do chão, devagar, evitando olhar pra gente enquanto a Tânia e a Sasha viravam as costas. Eu continuei olhando. Lembro de como o jeito que ela se mexia parecia derrotado, encolhendo em si mesma. Ela levantou os olhos para mim, mas só por um instante. E eu senti pena. Eu senti mesmo. Só que eu não fiz nada, só deixei ela lá e fui me juntar ao resto. Depois disso, a Garota Espacial virou um alvo fácil para Sasha e Tânia. Toda chance que elas tinham atormentavam ela. E eu me arrependo de admitir que, normalmente, eu estava ali com elas. Nos dias em que a gente podia ir pro pátio no recreio, a Garota Espacial sempre sentava embaixo da mesma árvore, sempre trabalhando no caderno.
Quando ela fazia isso, a gente encostava no tronco e ficava olhando por cima do ombro dela. Uau, tá muito bom, hein, garota espacial? Era assim que a maioria dos comentários da Sasha começava. Você quis mesmo desenhar como se isso tivesse sido atropelado por um caminhão ou é só seu estilo? Nunca era um elogio. Ela sempre achava um jeito de cutucar. Você pode me desenhar? A Sasha pediu uma vez. Eu ouvi dizer que doentes mentais sempre são um tipo de gênio da arte, ou sei lá. Vai ver, até parece uma pessoa. A garota espacial não levantou os olhos para ela. Parecia estar tentando não registrar os insultos. Eu também não vou fingir que era inocente. Nunca impedi as duas. E teve várias vezes em que eu estava ali, zoando a garota espacial, porque era isso que a gente fazia. E não éramos só nós. Mais ou menos todo mundo machucou ela de algum jeito. Mas ela nunca reclamou. Acho que tinha medo demais. Foi no fim de dezembro da 7ª série que as coisas ficaram piores. Eu não sei todos os detalhes, nem sei há quanto tempo as coisas estavam acumulando, mas eu tinha ouvido um boato de que um garoto chamado Jaime tinha pegado ódio da garota espacial. O Jaime só tinha caído na minha turma umas 2 vezes, e naquele ano nem estudava comigo. Era um menino magrelo, com cara de rato, totalmente convencido de que era o maior bandido do planeta. Os boatos diziam que alguém tinha visto o pai dele entrando na casa da garota espacial. Claro que logo rolou especulação de que eles estavam transando. Me contaram que os pais do Jaime estavam se divorciando por causa disso. De algum jeito, esses boatos viraram afirmações de que Jaime e a garota espacial estavam namorando. E acho que foi isso que deixou ele com tanta raiva. A gente estava voltando do recreio quando alguns meninos resolveram pregar uma peça no Jaime. A pegadinha tinha sido planejada pelo Bruno e pelo irmão dele, Miguel. Eles tinham conseguido um ramo de visco por causa das festas de fim de ano e pendurado no corredor que levava de volta para nossa sala. O Miguel tinha agarrado a garota espacial no recreio e estava segurando ela atrás da porta onde o visco estava. Quando o Jaime passou, eles empurraram ela em cima dele e tiraram uma foto. Eu estava logo atrás do Jaime quando aconteceu. Vi a garota espacial ser arremessada do nada, com os olhos arregalados de medo, e se chocar com o Jaime. Os dois caíram no chão e eu ouvi os outros meninos rindo. "Olha, ela quis te dar um beijo!" Um deles gritou. A garota espacial tentava se arrastar para longe do Jaime e catar o caderno, mas alguém tinha chutado ele para longe. Lembro que ela olhou de volta para o Jaime com lágrimas nos olhos. Ela devia estar apavorada com tudo aquilo. Claramente ela não queria participar, mas foi jogada no meio da história. "Seus..." O Jaime gritou, se levantando. "Ei, calma, ela só queria te dar um beijinho", riu o Bruno. "Vai lá, dá um beijo nela." Alguém empurrou a garota espacial em direção ao Jaime e ele encarou ela, como se tudo fosse culpa dela. Ela tentou levantar e correr, mas ele estava com raiva e não estava pensando direito. Eu vi ele agarrar e bater nela, um soco seco no queixo. Depois jogou ela no chão e partiu para cima do Bruno. O professor teve que entrar no meio para tirar o Jaime de cima dele. O Jaime, a garota espacial e os irmãos acabaram suspensos bem antes das férias de Natal. A gente não viu a garota espacial até janeiro e nunca mais viu o Jaime nem os amigos dele. Na véspera de Natal, teve um acidente de carro na rodovia na saída da minha cidade. Diziam que o carro tinha desviado da pista para não acertar algum animal e caiu na vala. Miguel, Bruno e os pais dele não sobreviveram. No dia 27 de dezembro, Jaime foi morto enquanto estava lá fora, limpando a entrada da casa. Meus pais me disseram que ele tinha sido atacado por um animal, mas aquilo pareceu estranho pra caramba. Eu nunca tinha ouvido falar de animais atacando gente por aqui. Eu fui pra casa da Sasha no dia antes do ano novo. A gente tinha ganhado uns vales presente no Natal e ia caminhar até o shopping pra gastar. Os pais dela não estavam em casa. Os dois tinham que trabalhar. Então éramos só nós duas quando eu cheguei. "Ei, você me deixou esperando", ela falou quando eu bati na porta. "Nossa, desculpa." "Tá, tudo bem, eu já fico pronta, tá? Sobe aqui, eu quero te mostrar uma coisa."
Eu não perguntei o que era. Achei que fosse mais algum presente de Natal, então subi com ela. Você vai adorar, ela prometeu. Vai ser muito engraçado. Ela me levou até o quarto e assim que abriu a porta, eu reconheci logo um caderno familiar em cima da escrivaninha. Onde você arrumou isso? Perguntei, chegando mais perto. A garota espacial deixou cair quando o Bruno e o irmão dele fizeram aquela pegadinha no outro dia. Ela derrubou o caderno. Eu talvez tenha pegado, sabe? Só pra guardar em segurança. Ela deu um sorriso torto antes de abrir o caderno. Olha isso. Ela tá desenhando os mesmos unicórnios o tempo todo. Nem terminou esse aqui. Ela parou numa figura pequena com o título O Príncipe Unicórnio. Tinha um campo vazio com um espaço em branco onde o tal príncipe devia estar. Sasha virou mais algumas páginas até chegar nas mais novas. Eu pensei assim, já que expulsaram uma garota espacial por uns dias e a mãe dela é pobre demais para comprar qualquer coisa de Natal, eu podia dar uma força. O que você acha? Sasha estava longe de ser tão boa desenhista quanto a garota espacial, mas o detalhe simples do que ela tinha feito mexeu com o meu estômago. No primeiro desenho dela, a garota espacial aparecia pendurada numa corda, a língua para fora, os olhos fechados. No segundo, a garota espacial estava com uma arma na boca. No terceiro, ela estava em pé na beira do prédio. Sasha deu risada enquanto eu passava pelas representações toscas que ela tinha feito. Tinha páginas e páginas. O que você acha? Ela perguntou com um sorriso. Aposto que ela vai pirar de vez. Eu fechei o caderno e olhei para Sasha. Você tá maluca? Perguntei. O sorriso dela murchou. Como assim? Você roubou o caderno dela só pra poder desenhar isso? Sasha, isso é doentio. É a garota espacial, Joana. Pelo amor de Deus, quem liga pra garota espacial? Você acabou de desenhar ela se matando de todos os jeitos possíveis, uma vez atrás da outra. Eu levantei o caderno da mesa. Você não entende o quanto isso é errado? Sasha só ficou me encarando como se eu fosse louca. Ai, tá bom. Me processa por tentar ser engraçada. Ela disse. Agora me devolve. Estendeu a mão para pegar o caderno, mas eu afastei. Não, você só vai enfiar mais porcaria aí dentro. A raiva acendeu nos olhos da Sasha. Joana, me devolve o caderno. Não. Eu abri o caderno e comecei a arrancar as páginas dos suicídios da garota espacial. Sasha pulou pra cima de mim tentando pegar o caderno e me impedir. Mas eu empurrei ela. Não queria empurrar tão forte, mas fiz isso e ela caiu, batendo com força no chão. Por um momento, Sasha olhou pra mim, de olhos arregalados, em choque. Eu duvido que alguém tivesse encostado nela daquele jeito antes. Então eu vi algo nos olhos dela. Não era só raiva. Era pior. Era a mesma coisa que tinha feito ela desenhar aquelas cenas horríveis da garota espacial. Eu me virei e saí correndo, descendo as escadas e saindo pela porta da frente, de volta para o frio lá fora. Eu segurei o caderno da garota espacial contra o peito o caminho inteiro e não soltei até chegar em casa. Passei o resto das férias de Natal morrendo de medo dos meus pais receberem uma ligação dos pais da Sasha. Eu tinha empurrado ela, e aquilo parecia tão grave na época. Hoje, eu acho que a Sasha nunca teria contado para os pais o que aconteceu. Eles perguntariam por que eu tinha empurrado ela, e eu contaria sobre o caderno. Em algum nível, ela devia saber que o que fez foi errado. Ela era uma pessoa cruel, mas tinha um limite. Parte de mim torcia para que ela percebesse que eu estava certa e que a gente pudesse se acertar quando as aulas voltassem, só que eu não tinha tanta certeza. Lembro de ter ficado olhando para os desenhos da garota espacial, os que ela mesma fez, claro. Eu lembrava dos que eu tinha zoado mais. Tinha um com uma sereia numa pedra, penteando o cabelo, os olhos fechados num tipo de paz relaxada. Eu tinha dito que a expressão dela estava ridícula, mas, sinceramente, eu até gostei. Virei umas páginas por unicórnios, fadas e castelos. Aí parei na página do
príncipe unicórnio. Lá na casa da Sasha, o desenho estava em branco, mas na minha casa ele estava completo. O príncipe unicórnio, em pé, orgulhoso no campo, olhando para cima com o chifre erguido. Talvez eu tivesse pensado em outro desenho. Deixei isso para lá e virei até o fim. Onde estavam os desenhos da Sasha? Fui arrancando um por um do caderno e jogando no lixo. Era desperdício de papel, mas eu me recusei a devolver aquilo para a garota espacial com aquelas imagens lá dentro. No primeiro dia de aula, depois das férias, eu acordei cedo. Me certifiquei de que o caderno estava na mochila e saí o mais cedo que deu. A neve no chão estava quase intocada enquanto eu caminhava para a escola, mas lembro de ver umas marcas no meu quintal, indo para o lado da casa. Marcas fundas em forma de U, parecendo pegadas de casco. Um cervo, talvez. Não pensei muito nisso e segui pela calçada recém-limpada até a escola. Eu não tinha certeza se a garota espacial já estaria de volta, mas ela estava. Estava sozinha na sala, sentada na carteira, desenhando num caderno novinho. Ela parou um pouco quando me viu entrando e eu percebi que ela encarava de lado. Não disse nada quando cheguei mais perto, mas achei que vi os ombros dela ficarem um pouco tensos. Oi, eu falei. Eu espero que você tenha tido boas férias. Ela não respondeu. Olha, desculpa o que aconteceu outro dia. Eu não sabia de nada, tá? Mas aquilo parecia crueldade pura. Ela continuou sem dizer nada. Eu enfiei a mão na mochila e tirei o caderno antigo dela. Coloquei em cima da carteira, na frente dela. Ela encarou o caderno, ainda em silêncio. Depois, olhou para mim. Sasha pegou. Eu tava na casa dela outro dia e ela me mostrou. Eu precisei arrancar umas páginas, tá? Ela desenhou umas coisas horríveis aí dentro. Eu não achei certo devolver sem tirar isso. Eu parei, me sentindo menor enquanto a garota espacial me encarava. Ela não parecia nem brava, nem agradecida. Não parecia nada, só rígida. Desculpa se eu não fui muito legal com você antes, eu disse, e voltei para minha carteira. A garota espacial esperou eu sentar antes de abrir o caderno e inspecionar. Depois, fechou o caderno que estava usando e começou algo novo no caderno antigo, numa página limpa. Não foi grande coisa, mas me fez sentir um pouco melhor com o que eu tinha feito. Quando a Sasha chegou, não falou comigo, nem me olhou. A Tânia e o resto do nosso grupinho também não. Eu soube na mesma hora, quando elas entraram na sala, que minhas pontes com elas estavam queimadas. Mesmo assim, eu quis tentar. E a professora ainda não tinha chegado, então achei que valia a pena tentar falar com a Sasha. Levantei para ir até ela e ganhei um olhar de nojo puro. O que você quer? Ela cuspiu. Dessa vez, eu fiquei em silêncio. Cai fora e deixa a gente em paz, tá? Disse a Tânia. Você claramente prefere ficar com a retardada do que com a gente, e eu não quero você trazendo seus germes de retardada pra cá, tá? Questão de quarentena. Eu encarei as duas e juro que achei que sabia como a garota espacial se sentia. O que eu podia dizer para aquilo? Só voltei para minha cadeira sem dizer nada. A garota espacial ficou me olhando o caminho todo. O lápis parado em cima do caderno, sem desenhar, arrancou a página em que estava escrevendo e enfiou no bolso. Depois eu vi ela jogar no lixo na hora do almoço. Eu praticamente não tinha mais ninguém, então achei que talvez fosse uma boa ideia puxar a página do lixo. Talvez fosse algo que ela não tinha gostado. Eu nunca tinha visto ela jogar um desenho fora. Pensei que talvez eu pudesse usar aquilo como uma espécie de oferta de paz ou algo assim. Quando vi o que ela tinha escrito, quase joguei de volta no lixo. Suas palavras. Existe uma terra para onde sua desculpa pode ir. Uma terra doente onde sempre vai cair neve. A neve é podre na cor e no cheiro. Sua substância é lixo e coisa que nem eu revelo. Só o seu pai já esteve lá uma vez. Um dia, seu namorado vai visitar outra vez. Esse lugar na sua carcaça, esse inferno humano. Sua desculpa pode ir para esse buraco imundo.
Minha mensagem nada sutil, esse jazz de subtexto sagaz. Então pega o seu pedido de desculpa e enfia no seu próprio corpo, rapaz. Isso não parecia nada com o que eu tinha visto ela escrever antes. Era tão grosseiro e cheio de rancor. Era o mais perto de ódio que ela tinha chegado. Eu entendi por que ela tinha jogado fora. Não combinava com o resto das coisas. O resto era bonito, mesmo com todo mundo zoando. Isso era feio e raivoso. Era algo que ela tinha escrito pra mim. Eu guardei no bolso. Não ia devolver, mas queria ficar com aquilo. Queria lembrar o jeito que eu tinha feito ela se sentir. A 8ª série não foi nada divertida pra mim. Eu tinha pouquíssimos amigos e a Sasha nunca me perdoou por ter virado contra ela. A versão dela da história foi mudando com o tempo. Primeiro, eu tinha dado um soco nela e roubado o caderno. Depois, eu tinha tentado beijar ela e quando ela recusou, eu bati nela e roubei o caderno para tentar ferrar com a vida dela. Logo, os boatos de que eu era sapatão se espalharam pela escola e, logo em seguida, vieram os boatos de que eu estava namorando a garota espacial. Eu tentei não deixar aquilo me afetar demais. Eu sabia da verdade e, no fim do dia, eu tinha feito a coisa certa. Quando começou o ensino médio, eu esperava um recomeço. Tinha caras novas e eu achei que pudesse fazer amizade com esse pessoal novo antes que os boatos da Sasha chegassem. Consegui um pouco disso. Entrei num grupo melhor, pelo menos. A Sasha continuou com o mesmo grupinho de sempre. Ele cresceu um pouco, mas ela estava determinada a viver o filme Meninas Malvadas e a maioria das pessoas simplesmente não dava bola pra ela. A garota espacial quase não mudou. Eu mal via ela quando o ensino médio começou. Ela estava em algumas das minhas aulas, mas raramente via ela fora delas. Sempre que tinha um momento livre, ela estava na biblioteca, geralmente num daqueles cubículos de canto desenhando. Às vezes, eu pensava em falar com ela e tentar puxar amizade, mas nunca parecia o momento certo. O bullying da Sasha, claro, não acabou. Claro que ela perseguiu a garota espacial até a biblioteca, onde repetia o mesmo show de sempre desde a 5ª série. Ela se apoiava no cubículo da garota espacial e comentava os desenhos, desmontando tudo como sempre fazia. Eu parava quando via, só que nem sempre eu via. Indo salvar ela de novo, né, Joana? A Sasha perguntou uma vez quando eu tinha interrompido ela. Tânia me encarava por trás, mascando o chiclete de boca aberta. O que ela fez pra você? Eu perguntei. Ela só tá quieta no canto dela. Ah, é? E o que ela já fez pra você, seu sapatão? Sibilou Sasha. Ela se inclinou por cima do cubículo e olhou pro caderno. Unicórnios, 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 porra de unicórnios. Quando é que você vai crescer, hein, garoto espacial? Ei, eu já falei pra você parar. Contornei o cubículo e vi a Sasha dar um passo pra trás. Por um instante, eu vi medo nos olhos dela. Sumiu rápido, substituído por aquela raiva familiar. Tá bom, ela disse. Tânia, vamos deixar o casalzinho curtir o momento. Ela se afastou do cubículo e sumiu, com a Tânia indo atrás igual um cachorrinho de madame. A garota espacial continuou curvada sobre o caderno, o cabelo ruivo caindo pelos ombros. Parecia imóvel. Eu estava virando para ir embora quando ouvi. Obrigada. Olhei de volta e vi que ela estava olhando para mim. Ah, de nada, respondi. Se ela te encher o saco de novo, me fala, tá? Eu falo, mas você geralmente já tá lá mesmo. A voz dela era baixa e suave. Eu já tinha ouvido antes, só não lembrava dela falando diretamente comigo. Bom, isso não é certo. Ela é uma idiota. Um dia vai ter que crescer. A garota espacial só assentiu, olhando para a porta da biblioteca, depois abaixando os olhos para o caderno de novo. Por um instante, pensei em perguntar o que ela estava desenhando. Pensei em falar mais alguma coisa, mas não quis deixar ela desconfortável. Eu deixei ela quieta.
No segundo ano do ensino médio, eu peguei aula de artes como optativa. Eu não era grande coisa desenhando, mas achei que seria uma matéria fácil. Para surpresa de ninguém, a garota espacial estava lá. Eu cheguei a chamar ela para fazer alguns trabalhos em grupo comigo. Acho que a ideia de ser chamada para trabalhar junto era estranho para ela. Quando eu convidei, ela me olhou desconfiada, mas quando sorriu, foi o maior sorriso que eu já tinha visto. Fui na casa dela pela primeira vez para a gente fazer um trabalho de retrato. A tarefa era desenhar retratos uma da outra, em turnos, e eu me ofereci para deixar ela me desenhar primeiro. Os boatos sobre a mãe da garota espacial sempre rondavam pela escola, então eu não sabia bem o que esperar quando cheguei lá. Com certeza, eu não esperava a casa, silenciosa, arrumadinha que eu encontrei. A mulher que atendeu a porta parecia uma versão mais velha da filha, só que sem os óculos fundo de garrafa. "Ah, você deve ser a Joana", ela disse. Não estava sorrindo, mas também não parecia irritada. Sim, senhora." "Entra. A Marina tá lá em cima. Ela estava se arrumando para te receber." A casa era quentinha, com um monte de bugiganga pendurada nas paredes, pratos e bonecas de porcelana principalmente. A mãe dela me mandou subir e eu não perdi tempo. No corredor que ela levava para o quarto da garota espacial, dava para ver um mural de fotos da família, e eu parei para olhar. Dava para reconhecer a garota espacial e a mãe dela na maioria das fotos. A garota espacial quase nunca parecia estar sorrindo. Eu só vi o pai dela em algumas fotos bem antigas. A garota espacial parecia bem pequena ainda, nas poucas fotos em que ele aparecia. Não fiquei parada ali por muito tempo e fui até o que eu supunha ser o quarto dela. As estrelas e planetas de papelão na porta entregavam e, claro, ela estava lá dentro me esperando. Estava sentada de frente para a porta, atrás de um cavalete no meio do quarto. A cama, bem arrumada, ficava num canto. Tinha uma escrivaninha limpa, onde ela claramente vinha trabalhando, e ela já tinha separado uma cadeira para eu sentar. Eu não tinha esperado algo tão incrivelmente formal e quase comecei a rir. Mas aí reparei nas paredes dela. Elas não estavam só cobertas de desenhos. As peças de arte eram pinturas de verdade. Eram as mesmas cenas de fantasia que ela sempre fazia, mas as cores eram muito mais vivas. As nuvens pareciam almofadas fofas e os castelos pareciam enormes, sem fim. "Puta merda, isso tudo é seu?" É sim", disse a garota espacial bem baixo. Ela se levantou, pegou o prato de biscoitos da minha mão e levou para a escrivaninha. "Isso acalma", ela disse depois de um tempo. "Pintar, eu quero dizer. Eu escolho os desenhos de que eu mais gosto, e aí só termino eles." Ela falava devagar, como se escolhesse cada palavra com cuidado. Parecia até que tinha alguma coisa que ela estava tentando evitar. Eu vi uma pintura no chão que parecia o pai dela. O estilo era o mesmo, mas o conteúdo era diferente. Ele estava cercado de rabiscos estranhos e parecia totalmente apavorado. A garota espacial olhou para a pintura, mas parecia desaprovar. Virou o quadro ao contrário para eu não precisar ficar encarando. A gente devia começar", ela disse. "Desculpa." "Não, tudo bem", respondi. Sentei na cadeira que ela tinha separado para mim. Eu queria ouvir sobre isso. A garota espacial me observou pelo canto do olho por um instante, como se duvidasse que eu estava falando sério. Mas no fim, sentou atrás do cavalete e começou a desenhar. Logo depois, começou a falar também. Eu fiquei muito tempo depois de ela já ter pego tudo o que precisava para o esboço, só para conversar. Ela me contou que sempre tinha gostado de fantasia e que gostava de unicórnios porque eram simples, mas bonitos. Eu me agarrei a cada palavra e podia jurar que vi ela sorrindo de leve enquanto falava. O retrato que ela fez de mim era outra coisa. O trabalho dela sempre tinha sido bonito, mas ali eu parecia outra pessoa, quase acima de tudo. No começo, eu nem tinha certeza de que estava olhando para mim mesma. Tinha alguma coisa no jeito que meu rosto estava desenhado.
Havia um sorrisinho pequeno, quase satisfeito. O calor que aquilo transmitia parecia coisa de filme da Disney. Eu amei, eu disse pra ela. Tá incrível, garota. Digo, Marina. Ficou muito bom mesmo. Você pode me chamar de garota espacial se quiser. Ela respondeu. Eu não me importo com o apelido. Não tanto quanto me importo com as pessoas, pelo menos. A admiração que senti virou vergonha, mas a garota espacial não parecia estar chateada. Ela só me encarava daquele jeito meio neutro de sempre. Não era neutro. O rosto podia não mostrar muita coisa, mas tinha emoção ali. Eu queria ter sido mais legal com você quando a gente era menor. Eu falei. É por isso que você tá aqui agora? A garota espacial perguntou. Não, eu tô aqui por causa do trabalho. Quer dizer, o trabalho de artes, os retratos. Ela continuou me encarando. Você me escolheu porque sentiu pena de mim? Ela perguntou. Não, eu só achei que ia ser legal trabalhar com você. A garota espacial não reagiu por um momento, mas depois só fez que sim com a cabeça. Tá bom, disse. O tom reto dificultava saber o que ela queria dizer com aquilo. Ela se levantou e foi até o retrato. A minha mãe pode te levar para casa se você precisar, ela falou. Eu abri a boca para dizer mais alguma coisa, queria pedir desculpas, mas não sabia o que. Será que eu tinha ofendido ela? Falado alguma besteira? Ah, tá bom, valeu. Foi a única coisa que me veio à cabeça. Eu te vejo amanhã, tá? E fui embora. Eu quase fiquei com medo de ver a garota espacial na manhã seguinte. Fui passando pelas aulas no modo automático até chegar em artes e, quando cheguei, não estava esperando o que vi. Ela claramente tinha ficado acordada até tarde, mas o que trouxe para a aula tirou meu fôlego. Era o meu retrato, mas ela tinha feito bem mais do que eu achava possível. Tinha pintado por cima do esboço e me transformado em algo muito bonito. Flores brotavam ao redor do meu cabelo castanho e uma coroa de margaridas, lírios e crisântemos enfeitava minha cabeça. As cores eram tão vivas e eu parecia tão em paz. A garota espacial estava olhando direto para mim quando entrei, como se estivesse medindo minha reação, mas tudo o que eu consegui fazer foi ficar parada, de olhos arregalados, em choque. Quando olhei de volta para ela, a garota espacial estava sorrindo para mim. O projeto garantiu um 10 para nós duas e ainda ganhou o privilégio de ser pendurado do lado de fora da sala de artes. Claro que eu disse para ela o quanto tinha amado e lembro do jeito que ela sorriu quando o ouviu. Lembro de pensar que era o sorriso mais fofo que eu já tinha visto. Meu retrato ficou exposto por menos de um dia até a Sasha vir comentar. Eu estava no intervalo, tinha acabado de pegar batata frita na cantina, quando ela e a Tânia me encararam. Cadê a sua coroa de flores, sapatão? Disse a Sasha. Me deixa em paz, eu falei, tentando passar por elas, mas a Sasha estava sedenta por uma briga. Eu sempre soube que você era uma sapatãozinha, mas agora você foi lá e colou a prova na parede. A gente resolveu o mistério, né? E aí, o que rolou, hein? Você foi na casa dela e caiu de boca? Você deve ser uma baita de uma sapatão mesmo, né? Porque ela desenhou aquilo pra você. Eu tentei me afastar, mas Sasha e Tânia continuaram me seguindo. Que foi? Eu não sou bonito o bastante pra você, ô sapatão? Ela disparou. Vai ver, ela só transa com retardadas. A Tânia falou. Aposto que a garota espacial gritou igual uma porca, né? Eu parei na hora e ouvi a Sasha parar atrás de mim. Não sei o que foi exatamente na frase dela que me deixou com tanta raiva, mas as duas finalmente encostaram num ponto que não deviam. Eu girei, girando junto à bandeja do almoço com toda a força. As batatas voaram para todo lado, mas, embora eu tivesse mirado na Tânia, acertei a Sasha. Ela caiu com força e eu nem sei se ainda estava consciente quando bateu no chão. A Tânia pulou em cima de mim na mesma hora, me jogou contra a parede e me manteve prensada ali. Ela era maior e mais forte do que eu, e não tinha nada que eu pudesse fazer para tirá-la de cima. Vários alunos tentaram separar a briga. Um professor finalmente entrou no meio e nós três fomos levadas para a diretoria.
Quando saímos da cantina, eu vi a garota espacial em um dos corredores só me encarando. Claro que eu peguei 3 dias de suspensão, mas a Tânia e a Sasha saíram ilesas. As duas disseram que só estavam andando e que eu tinha atacado sem motivo. Era a palavra delas contra a minha. A Sasha saiu da sala do diretor com aquele mesmo sorriso cínico de sempre, só com um roxo na testa para mostrar o que tinha acontecido. Mas os olhos tinham o mesmo brilho que eu tinha visto da outra vez em que encostei nela. E aquilo me deu medo. Quando voltei para a escola, percebi que eu tinha motivo para estar com medo. Meu retrato tinha sumido. Eu achei que talvez tivessem tirado por causa da briga com a Sasha, mas a verdade era bem pior. Alguém levou, disse a garota espacial. Ela estava do cantinho de sempre da biblioteca quando eu encontrei ela, desenhando flores no caderno. Quando? No dia depois de você ter batido na Sasha. Acho que ninguém achou ainda. Ela não levantou os olhos para mim, só continuou focada na arte. Ela nem precisava dizer em voz alta para eu saber em quem estava pensando. Quem mais seria? Eu quase fui tirar satisfação com a Sasha, mas não sabia se seria uma boa ideia. Ela podia muito bem fazer cena e se fazer de vítima. Eu não duvidaria. No fim das contas, não adiantou nada. Quando eu estava indo para a aula de artes, o quadro tinha voltado. Mas tinham feito algumas modificações. A palavra sapatão tinha sido pintada por cima do meu retrato em vermelho vivo. Eu vi de longe no corredor e dava para perceber alguns alunos cochichando embaixo dele. Eu não sabia o que falar ou fazer, mas aquilo passou do limite. O quadro foi tirado rápido, mas o estrago já estava feito. A Sasha tinha se vingado e não parou só no quadro. A garota espacial estava diferente de quando eu a tinha visto na biblioteca. Parecia inquieta e os olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Desculpa pelo quadro, eu falei baixinho. Ela olhou para mim, depois suspirou. Eu sabia que ela ia fazer uma coisa dessas, respondeu. Eu tô tão acostumada que isso nem mexe mais comigo. Eu só sinto muito por ela ter escrito aquilo sobre você. Mas você trabalhou pra caramba nesse quadro, eu disse. Eu ia ficar arrasada também. Ela só balançou a cabeça. Não é isso, ela falou. Ela enfiou a mão no bolso, puxou uma folha toda amassada e empurrou para mim. Eu fui abrindo o papel devagar e meus olhos arregalaram quando reconheci o que era. Não era o mesmo desenho, mas chegava perto. Era uma imagem da garota espacial, se enforcando, comigo ao lado. A legenda dizia: Casamento das duas sapatões. Tinha vários desses no meu armário, disse a garota espacial. É isso que ela desenhou no seu caderno quando eu devolvi, sabe? Foi isso que eu precisei tirar. A garota espacial olhou pro desenho de novo, depois desviou o olhar. Ela quase nem prestou atenção na aula. Em vez de anotar, ficou fazendo rascunhos no caderno. Eu olhei de relance algumas vezes e vi ela desenhando outro unicórnio. Esse parecia bem parecido com o que eu tinha visto antes. Ela deve não ter ficado satisfeita. Quando olhei de novo, o unicórnio tinha sumido. Ela deve ter apagado, mas a folha parecia tão limpa, como se nunca tivesse tido desenho nenhum ali. A Tânia veio atrás de mim no caminho para casa naquele fim de tarde. Eu não sabia o que ela estava planejando, mas não queria lidar com aquilo. Quando cheguei no meio de uma trilha estreita que passava por trás de algumas casas da minha rua, parei e olhei para ela se aproximando. O que você quer? Perguntei. Surpresa, ela respondeu. Eu e a Sasha só queremos que você veja o quanto a gente ama sapatão nessa cidade. Ups, falei demais. Eu queria bater nela. Meu Deus, como eu queria dar na cara dela, mas as duas sabiam que a Tânia conseguia me dominar fácil. Fosse o que fosse que ela tinha em mente, não era coisa boa. Ela se aproximou sem medo de nada que eu pudesse fazer. Anda, sapatão, vai pra casa, ela falou. Vamos ver a sua surpresa. Num estalo horrível, eu entendi que a Tânia estava me ameaçando. E entendi também que eu não tinha como fugir, nem como vencer ela na porrada. Eu não tinha muita escolha a não ser fazer o que ela mandava. Devagar, eu me virei e comecei a andar na direção da minha casa, sentindo a Tânia colada atrás de mim. Não era longe e, logo à frente,
Eu vi a Sasha sentada num banco de praça. De longe, reconheci o galão vermelho de gasolina ao lado dela e congelei. Tânia agarrou meu braço e me arrastou até o banco. Sasha só ficou olhando com um sorriso aberto e maníaco. "Oi, Joana", ela disse. "Como vão as coisas?" "Que merda é essa?" "Eu só queria bater um papo", respondeu Sasha com uma risadinha gelada. "Você acha que pode sair por aí aprontando daquele jeito, como no outro dia, e ficar tudo certo?" "Não. Você vem me tratando como lixo há anos. E por quê? Por causa da sua garota espacial? Você sabe quem você tá escolhendo, né?" "Né? Meu Deus, eu odeio aquela idiota. Mas sabe de uma coisa? Eu te odeio ainda mais. Você posa de boazinha, como se fosse melhor do que eu, só porque sente pena dela. Você é louca." Sasha só riu. "Louca? E eu não sou a doida que enfiou uma bandeja na cara de alguém só por provocar um pouquinho. Quem é maluca aqui é você, completamente pirada." No banco atrás dela, eu vi o retrato que a garota espacial tinha pintado de mim. Sasha pegou o quadro e jogou no chão na minha frente. Depois, pegou o galão de gasolina e despejou tudo em cima da tela. "Quer ser uma sapatão nojenta? Tá bom, eu não tô nem aí. Mas eu não vou deixar você e essa sua vadiazinha idiota pendurarem merda nenhuma por aqui. Então, se despede do seu projetinho." Sasha enfiou a mão no bolso e tirou uma caixinha de fósforos. O sorriso dela ficou ainda maior antes de sumir de repente, quando ela olhou para alguma coisa atrás da gente. "Que merda é essa?" disse a Tânia, e eu virei o pescoço para tentar ver o que elas estavam vendo. Já acreditar, aí era outra história. De pé, no caminho atrás da gente, estava um unicórnio, mas o jeito que ele parecia era totalmente errado. Não tinha nada a ver com um cavalo normal. O corpo era branco, liso, quase sem textura, exceto por várias linhas finas azuis que corriam pelo corpo. Parecia recortado de uma folha pautada, mas isso era impossível. Tinha que ser impossível. As linhas cinza, bem certinhas, definiam o formato do animal. Na verdade, aquelas linhas me lembraram as do traço da garota espacial. Aquele unicórnio parecia ter saído andando de um dos cadernos dela. Tânia me largou e deu alguns passos para trás, de olhos arregalados, encarando o unicórnio que se aproximava. O bicho soltou um som furioso antes de disparar direto para cima dela. Ela entrou em pânico e tentou correr. No desespero de fugir, disparou pelo caminho, mas não dava para correr mais rápido que o unicórnio de papel. Ele abaixou a cabeça quando chegou perto e, num movimento só, o chifre atravessou as costas da Tânia, perfurando seu peito. Ela gritou quando foi levantada do chão, presa no chifre, e o unicórnio deu meia volta, encarando a Sasha com um olhar de puro ódio. Tânia olhou para baixo, pro espigão enorme atravessando o corpo, os olhos arregalados de terror, o corpo dando espasmos finais, enquanto a vida escapava rápido. O unicórnio abaixou a cabeça para deixar o corpo escorregar do chifre, e ela caiu no chão, toda torta num monte de membros largados. Eu e Sasha ficamos olhando em silêncio puro enquanto o unicórnio se ergueu sobre as patas traseiras e desceu as patas da frente sobre o corpo de Tânia. Ela não gritou, não reagiu, só ficou ali parada enquanto era pisoteada de novo e de novo. Eu só posso torcer para que ela tenha morrido rápido. A Sasha deixou cair o fósforo apagado e deu um passo para trás, lento e apavorado, antes de tropeçar e cair. Eu cambaleei para trás e olhei para baixo, para os meus pés onde estava o retrato, mas ele tinha mudado. Aquela versão linda de mim mesma agora estava se inclinando para fora da tela, invadindo o mundo real e agarrando a perna de Sasha com força. Ainda com aquela expressão serena no rosto, eu vi a versão pintada de mim mesma voltando devagar para dentro da pintura, arrastando a perna de Sasha junto. Ela gritou, tentou a qualquer custo se soltar, puxando a perna, batendo na minha versão pintada, mas não tinha força. Não conseguia se livrar. As unhas dela arranhavam o cimento enquanto era puxada devagar para dentro da tela. Ela olhou para mim, apavorada, pedindo ajuda em silêncio, e tudo que eu consegui fazer foi
encarar de volta, muda. Joana, por favor, me ajuda! As mãos da versão pintada de mim mesma subiram, agarrando o cabelo da Sasha e empurrando a cabeça dela para dentro da tela. Era como ver alguém sendo puxado para dentro da água. Numa hora, ela estava ali, na outra, tinha sumido. Eu fiquei parada no meio da praça, olhando para a pintura, depois para o unicórnio de papel. O unicórnio bufou, virou e desapareceu em direção ao mato. E aí eu fiquei sozinha. Devagar, fui chegando perto do quadro e olhando para ele. Tinha mudado e agora mostrava a Sasha com a boca aberta num último grito de horror. Depois de hesitar um pouco, peguei o quadro. Podia devolver para a garota espacial no dia seguinte. A morte da Tânia foi dada como o ataque de um animal e ninguém nunca encontrou a Sasha. Eu nunca perguntei para a garota espacial sobre o que vi, nem acho que ela soubesse explicar, embora com certeza soubesse bem mais do que eu. O ensino médio foi há 10 anos e eu escolhi lembrar o mínimo possível. Tenho minha própria vida agora e tento não fazer muita pergunta. Às vezes eu vejo pinturas se mexendo, mas não olho 2 vezes e nunca pergunto nada para minha esposa. Ela não gosta de falar disso e eu nunca vou forçar. A pintura da Sasha fica pendurada no ateliê dela aqui em casa, bem do lado da pintura do pai dela. De vez em quando, eu olho para aquele quadro e penso se as coisas podiam ter sido diferentes, mas não sinto culpa demais, não. Eu também não ficaria muito culpada se eu visse outra história por aí sobre pisoteamento suspeito ou ataque de animal. Só que, até onde eu sei, não teve mais nada assim. Acho que não devia me surpreender. Eu faço o possível para garantir que ninguém mais machuque a minha linda garota espacial.